Fala, Marcelo, boa noite. Primeiramente, Deus te abençoe, cara. Então, eu já te acompanho há um tempo, mais ou menos quase um ano, para ser sincero, e já faz mais ou menos uns 17 anos, eu acho, que eu conheço a Universal. E eu entrei, assim, cara, ainda na minha infância, né, com 12 anos, para minha pré-adolescência. E quando eu entrei ali, a minha mãe, na verdade, ela meio que me convenceu, eu, meu pai, o meu irmão, a gente ir, porque ela já via passando por um problema grave de depressão pós-parto, então ela tomava alguns remédios, ela via vultos, ouvia vozes, tinha síndrome do pânico, ansiedade, depressão quase que profunda, então foi um momento bem delicado, assim, da minha vida para com a minha mãe, e que a gente precisou cuidar dela, e ela já havia passado para algumas outras igrejas e nada mudou o quadro dela, sabe? E foi através de um convite de uma ex-amiga dela que ela conheceu ali a Universal. E você, né, sabe, talvez mais do que eu, que quando a gente entra é tudo muito maravilhoso, né? A gente tem aquela falsa ilusão de pessoas que a gente acredita que são boas pessoas que vão ajudar a gente, que elas só querem ajudar a gente, que a gente não vai precisar dar praticamente a nossa alma para poder estar dentro daquela instituição. Então foi o que aconteceu com a minha mãe. Ela, ela meio que entrou na Universal, foi fazendo ali, na época, acho que você lembra, 2008, 2009, a Universal estava no auge muito grande. E eu não gostava muito, para ser sincero, bem no início, até a minha adolescência, eu ia praticamente à força, porque ela me obrigava a ir, porque aquilo seria bom para mim. Mas eu não gostava. Já adolescente eu já tinha aquela certa repulsa. Mas chegou um momento na minha vida também que eu acabei passando por problemas graves de saúde, ali em 2014, e, sei lá, por um momento eu achei que talvez eu iria morrer. E eu entrei, eu decidi ir com a minha mãe. E abrindo um parênteses gigante aqui agora, teve muitos momentos, cara, que a gente precisava de um determinado dinheiro em casa para suprir as nossas necessidades, sabe? E quantas vezes eu presenciei brigas assim da minha mãe com meu pai, em que, acredite você ou não, ela já chegou a vender coisas de dentro da nossa casa para poder cumprir votos da chamada fogueira santa, que de santa a gente sabe que não tem nada, né? E cara, assim, sendo bem sincero com você, Marcelo, hoje vendo a vida da minha mãe, que eu amo muito, cuido muito dela, mas tudo que ela fez, cara, todos os sacrifícios financeiros, infelizmente, a gente não conseguiu ver nada de retorno, de nenhum aspecto da vida dela, sabe? Tanto que hoje ela quase não frequenta ali os templos ali da obra do Macedo, né? Então, ela já chegou a vender guarda-roupa, já chegou a vender coisas dentro de casa. E eu não vou mentir pra você, no início eu vi alguns vídeos seus e de uma certa forma eu achava um certo exagero em algumas coisas. Mas com o passar do tempo, ouvindo alguns outros depoimentos, coisas que você vinha trazendo ali de outras pessoas, cara, não tinha como eu dizer que aquilo era mentira, porque era exatamente aquilo que eu tinha passado. Era exatamente aquilo que eu tinha escutado presencialmente passado. E eu vou te falar, sim, algumas coisas que eu já cheguei a passar lá, principalmente quando eu entrei na famosa FJU, né? Que de Força Jovem não tem nada, pelo contrário, é Opressão Jovem. Era esse o nome que deveria ter. Quando eu entrei, cara, eu também. Eu entrei com aquele, nossa, vai arrebentar, né? Aquele slogan ridículo que eles usam. E, na verdade, só quem se arrebentou na vida fui eu, cara, porque eu deixei de estudar, Marcelo. Eu deixei de fazer muita coisa na minha vida. E pode parecer informações desencontradas, cara, mas eu vou te falar que à medida que eu tô lembrando na minha mente agora, mas teve uma certa vez que eu fui fazer essa dita cuja fogueira santa, isso em 2014, que foi a fogueira santa justamente que eles estavam arrecadando muito dinheiro para poder aplicar lá na construção do Templo de Salomão, né? Tanto que eles passavam muito aqueles vídeos, e você lembram ali, em 2014, dos bispos, e eu não vou falar aqui o meu estado de origem, obviamente, mas de um estado, né, do Nordeste, em que um determinado bispo ele fez um vídeo indo lá no Templo de Salomão que, ah,
precisamos fazer o nosso sacrifício para a gente poder salvar muitas almas aqui no Templo de Salomão. E eu lembro que eu não tinha nada, cara, porque nessa época eu era um adolescente, eu dependia dos meus pais pra tudo. E eu tinha apenas um celular quebrado. E nisso, eu dei esse celular quebrado, literalmente. Ele funcionava muito, de uma forma péssima mesmo. Mas era o que eu tinha, cara. E eu me sujeitei a, sei lá, até contra a vontade dos meus pais mesmo, assim, indo pra igreja, eles, contra a vontade deles, vender balas no semáforo, nas ruas, arrecadar dinheiro mesmo, assim. Eu lembro, Marcelo, que teve uma determinada vez que eu fiquei a manhã inteira sem comer nada, sem beber água. E eu cheguei quase passando mal, desmaiando em casa. E eu arrecadei naquele dia, acho que, sei lá, R$ 40. E o meu pai, por pena, me deu mais 40. E eu não tive mais forças para arrecadar dinheiro para cumprir aquele voto que o pastor, na época do bairro, ficava pressionando a gente, né? Que a gente precisava cumprir. E se você pegou envelope, se você não cumprir, você não é de Deus, você não é isso, você não é aquilo, porque é isso que eles colocam na cabeça do jovem, cara. E eu posso te dizer isso, que não é mentira. Às vezes você fala isso, algumas pessoas falam isso no canal, talvez algumas pessoas não acreditem, mas é verdade. A maioria dos pastores, cara, eles colocam isso na cabeça do jovem. Se você pegou envelope, se você se comprometeu com algo, se você não conseguir cumprir, se você não tiver dinheiro para cumprir, você falhou, você não é um servo de Deus de verdade, e você precisa cumprir aquilo porque você precisa cumprir, porque senão Deus vai te punir de alguma forma. E pra mim, hoje em dia, cara, eu acredito que isso, pra mim, é, sabe, é um estupro espiritual. É um estupro espiritual. Se é que eu posso usar essa palavra, sabe? E eu sofri muito com isso, cara, porque eu lembro como se fosse ontem, cara. Eu coloquei esses R$ 80 que eu tinha no envelope e eu coloquei esse celular lá dentro, porque eu lembro como se fosse ontem, Marcelo. Que o pastor falou, você, o que você tiver aí agora, você vem aqui e coloque. Eu coloquei. Sabe pra quê, Marcelo? Pra alguns minutos, uma semana depois, né? Uma semana depois ele falar lá na frente de todo mundo na reunião de domingo, sem saber quem era, obviamente. Olha, teve gente aqui que colocou celular quebrado. Pra você ver, teve gente aqui que colocou celular quebrado, rapaz. Eu olhei com aquilo ali, mesmo sem saber que ninguém sabia que era eu me senti envergonhado, cara. Eu pensei assim, poxa, como é que pode, cara? Um cara desse tem um iPhone, tem um celular legal do ano, tem um carro, só porque ele entrou na igreja, porque a igreja proporciona isso pra ele, porque a gente proporciona isso pra ele. E isso foi de revoltar. A partir daquele momento eu comecei a meio que inconscientemente abrir a minha mente para o que de fato eram os pastores da Universal. Isso eu tô falando de 2014, Marcelo. Então, assim, cara, eu quero dizer que sou muito grato pelos vídeos, não só seus, mas do Davi, de outras pessoas que fazem esse trabalho também. De uma certa forma, hoje eu consigo ver de fato, cara, o que esses caras fazem. As pessoas que vêm até o canal de vocês para falar que acontece isso, acontece assado. Cara, é verdade. É verdade. Para as pessoas que só assistem os vídeos, ou pessoas que ainda estão lá dentro, que não têm um mínimo de coragem de sair, tem medo por alguma coisa, não precisa ter medo. Não precisa. Porque eles um dia, cedo ou tarde, nessa vida ou na outra, eles vão pagar pelo que eles estão fazendo. Então, assim, eu digo porque eu já passei por muitas coisas. Eu já fui do tal famoso mídia, eu já fui dessa FJU, eu já fui do tão famoso Arimateia. E eu posso dizer com vocês, eles fazem sim boca de urna. Eles compram votos porque eu já participei dessa, dessa malícia, dessa mazela que é esse tipo de trabalho, sabe? Ajudei muita gente, ajudei. Já arrecadei cesta básica para ajudar pessoas, sim. E não, cara, eles não dão um pingo do dinheiro deles para fazer cesta básica, pelo contrário, são os nós, ou pelo menos eu era, né? Que eu não faço mais parte disso. Que arrecadávamos, que íamos nos supermercados, que íamos nos locais, os próprios membros da igreja, às vezes no próprio banco das pessoas que estavam lá esperando a reunião começar, para colher voto, para colher título, para colher alimento, para colher aquilo que era o mínimo que eles deveriam fazer pelas pessoas que eles vivem aí falando que eles ajudam, mas não, cara, mas não. Na verdade, quem sustenta essa dita obra
São as pessoas que estão lá nos grupos. São as pessoas que estão lá nos grupos. E às vezes, talvez eles até comecem a achar que eles façam isso. Mas por algum motivo que eu desconheço, não tem forças para sair daquilo. Só que eu passei um bom tempo nisso, cara. Não tendo, entre aspas, forças para sair. Eu já fui coagido em escritório de pastor. Eu já fui coagido em escritório de pastor. Só que eu não baixei minha cabeça, cara. Eu olhei pro pastor e falei, você tá pensando que você é quem, rapaz? Eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de vocês. Eu não tenho. E eu já fui coagido sim, sim, é verdade. Quando falam que tem fotos do Edir Macedo, como se fosse um prefeito, no escritório de cada pastor, isso é verdade, cara. Isso é verdade. Eu posso falar por experiência própria. Eu já entrei em vários escritórios de pastor e sim, tem a foto dele lá, escancarada como se ele fosse algum tipo de ídolo. Então, assim, cara, por um lado, eu posso ser grato por coisas que me ajudaram em algum momento da minha vida, sim, pelo que eu aprendi lá, pelo que eu vivi lá. Mas, cara, isso eu posso te dizer que de 100% é 0,1%. O resto foram momentos complicados, porque a fofoca reinou muito solta, sabe? A fofoca reinava muito solta nos grupos. Pessoas que ficavam falando mal de outras, que iriam se contaminando. Então eu posso te dizer uma coisa, cara. Eu nunca fui feliz 100% e nunca me senti seguro e nunca me senti num ambiente realmente de Deus enquanto eu tive dentro desses grupos, subgrupos da Universal. Cara, e eu posso te dizer uma coisa, só por questões óbvias eu não vou citar o estado que eu passei por tudo isso, mas posso te dizer que foi no Nordeste. E eu posso te dizer, cara, no Nordeste a coisa é complicada. A coisa é complicada. Então, assim, eu espero que, cara, esse relato aqui ele sirva para pessoas que elas talvez tenham algum tipo de medo de pensar diferente, ou pensar contra, ou sair. Mas uma coisa eu posso falar para essas pessoas que têm algum tipo de receio, não tenho. Não tenha, porque eu tive até poucos meses atrás. E hoje eu não tenho mais. Sabe por quê, Marcelo? Porque uma coisa simples que você pode fazer para se libertar não é nem só ver os vídeos de vocês, mas é ler a Bíblia, cara. É só isso. É a coisa mais simples do mundo. É fazer o que eles não deixam as pessoas fazerem nas reuniões de quarta e domingo, que é ler a Bíblia. É aquele velho argumento. Você lê em casa com mais calma, como eles sempre falam. Não precisa ler tudo agora. Você lê em casa com mais calma. Mas aí é que tá, Marcelo. A gente não tem tempo nem pra se coçar, cara. Eu sei que isso não justifica a gente não ler a Bíblia, mas é uma coisa que é usada pra justamente você não parar pra ler, para que eles consigam justamente ler a parte que convém a eles para poder manipular a gente, entendeu? Então, cara, eu sei que esse áudio tá ficando um pouco longo, mas eu preciso falar isso, cara. Eu precisava falar isso, eu precisava colocar isso pra fora de alguma forma. Eu perdi muita coisa, cara, muito tempo. E eu posso te dizer, Marcelo, eu perdi muito tempo, tempo que eu poderia ter estudado, tempo que eu poderia ter cuidado da minha vida, da minha família, ter feito coisas que me proibiram de fazer porque, segundo eles, era errado, só que não é. Não é. Coisas básicas da vida que não tem como você dizer que é errado, e aqueles caras simplesmente me proibiam, sabe? Cara, assim, é algo inacreditável. Então, se uma pessoa fala, se você tá aí ouvindo esse áudio, cara, e você tem medo de contestar, você tem medo de sair, você tem medo de. Qual é a palavra? Você tem medo de refutar coisas que você acredita que é errado. Não tenha medo. Você só tá indo contra aquilo que realmente ensinaram errado. Então, podem acreditar, a maioria das coisas que o Marcelo, que o Davi, que esse pessoal traz é verdade. É verdade. Porque eu já passei por isso. E toda vez que eu escuto coisas que eu já passei, às vezes eu fico assim, ó, cara, parece que essa pessoa viveu a mesma coisa que eu vivi. E é verdade. E é verdade, Marcelo. É opressão. A grande maioria. Talvez os membros que não fazem parte de nenhum tipo de trabalho, eles não sofram, teoricamente, tanta opressão e manipulação mental. Mas quem tá em grupo, cara, mas quem tá em grupo, cara, vê, escuta cada coisa bizarra. Eu já escutei pessoas com aquela camisa lá de grupo jovem, de obreiro de grupo jovem, mandando outro obreiro tomar naquele lugar, chamar de filho da, entendeu? Eu do lado, cara, em eventos. Eu já escutei, sabe? E eu fiquei assim, ô, mano, como assim? O cara tá com blusa, a dona tá com blusa
de obreiro da FJU e tá mandando um outro fulano tomar naquele lugar, chamando de filho da. Sabe? Eu fiquei assim, cara, não pode, cara. Como que uma pessoa dessa vai ter cara pra ajudar outra pessoa? E é por isso que eu te falo, não tem preparo, não tem base bíblica, não tem. Cara, eu sei que é um áudio muito longo, mas o que eu posso te falar é isso, que foi brevemente 1% do que eu passei lá dentro. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, e dizer pros seguidores aí, se você tem medo das ameaças que eles ficam usando trechos isolados da Bíblia para ameaçar pessoas que querem sair, ou para, sei lá, dizer que se você sair dos grupos, você vai acontecer isso e aquilo outro com você, não vai. Não vai. Hoje, eu não tô fixo em igreja nenhuma, Davi, mas eu posso dizer para você que, pelo que eu já escutei, pelo que eu já passei e pelo que eu já entendi, cara, eu desperdicei anos, anos da minha vida que eu poderia estar muito mais lá na frente dentro dessa igreja, fazendo a dita cuja obra que eles falam que é, sabe? Então, assim, eu posso dizer que eu, particularmente, eu ajudei pessoas. Eu. Mas eles em si, cara, eles em si, Então, posso te dizer, cara, continua só com esse trabalho aí, trazendo essas coisas, que a única coisa que eu espero, cara, é que saia cada vez mais más pessoas, más pastores, más obreiros, que eu já cansei de ver, cara. E eu conheço, Marcelo, até hoje, obreiros que estão ali, cara, que de obreiro só tem nome, cara. Estão ali à força mesmo ali. Estão ali à força que eu nem sei porquê. Mas enfim, meu querido, era brevemente isso que eu queria te falar. Obrigado, Deus te abençoe.